E a paz do Senhor Jesus seja contigo. Tudo bem com você? Deus tem uma palavra para você. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com você. Quero compartilhar com você essa palavra aqui. Tenho certeza que será de muito valor para a sua vida. Já estou aqui com a palavra pronta, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26. Louvado seja Deus. Mateus 26. Vamos ler o versículo de número 36. Mateus 26, versículo 36. Nós vamos ler, fazer menção desta palavra. Só isso, porque Deus falou muito forte comigo através disso aí. E vamos desenrolar um rolo santo aqui com o Pai. Amém? Antes de mais nada, vamos orar? Vamos orar? Pai amado e querido, eu quero te apresentar, Senhor, desde já, a minha vida e a vida desta pessoa que está conosco agora, assistindo, compartilhando, em nome de Jesus. Toma a direção, toma a primazia. Desde já, Senhor, neutraliza, repreende toda seta, maldição, retaliação, parte e retirada no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, vem sobre nós agora. Espírito Santo, nos dá uma palavra para o nosso mês, para este dia, para o nosso momento agora. Fale conosco no nome de Jesus. Amém? Se você puder, compartilhe aí essa live com alguém, para que Deus também venha edificar essa alma, essa vida. Amém? Vamos lá. Mateus 26, verso de número 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Louvado seja Deus. Olha só, Jesus, depois de ter dado a Santa Ceia, ele chama Judas e diz a Judas: o que tem que fazer, faça logo. Judas sai. Ele chega para 11 discípulos que ficam e diz: vamos ao monte porque eu preciso orar. Me acompanhe. E os discípulos acompanham a Jesus. Na subida do monte, no monte Getsêmani, Jesus chega e diz assim: 8 de vocês podem ficar aqui. Pode sentar e esperar. Só vai subir comigo Pedro, Tiago e João. Vamos ver se você está entendendo. Jesus, depois da Santa Ceia, depois de ter dado a Santa Ceia, pega isso aqui, pega isso aqui. Jesus, depois de ter dado a Santa Ceia para os 12, chega para Judas e diz: o que tem que fazer, faça logo. Judas se retira. Fica 11, ele pega os 11 e diz: me acompanhe até o Getsêmani, me acompanhe porque eu preciso orar, me acompanhe. E quando todos estão acompanhando, os 11 estão acompanhando, 11, quando chega na subida do Getsêmani, Jesus para e diz: vocês todos aí, pode sentar todo mundo, sente aí e espere. Quer ver? Está escrito assim? Está escrito assim, capítulo 26 do livro de Mateus, versículo 36. Jesus chegou ao lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Eu vou parar ali, eu vou orar ali. Aí no versículo seguinte, 37, levando consigo somente Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Você está conseguindo entender? Jesus sobe com 11, no meio do caminho ele para e diz: 8 de vocês podem sentar, pode ficar aí. Só levou consigo para subir ao lugar que ele ia orar Pedro, Tiago e João. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem momentos na nossa vida que nós temos que estar em extrema comunhão com Deus, para que possamos chegar ao lugar que Ele quer, para que possamos ir além.
Quando não há muita ligação, quando a pessoa não está muito ligada, a pessoa não tem como ir além. Só vai até ali. Em outras situações também, o que Deus me revelou aqui, é que ele chamava em particular sempre Pedro, Tiago e João. Você vai ver que ele foi curar a filha de Jairo, subiu, perguntou onde está a criança, e a mulher disse, está lá em cima no quarto. Então Jesus sobe e chama consigo Pedro, Tiago e João. E os outros 9 discípulos, apóstolos, por que ele não chamou? Não chamou, só chamou 3. Ele andava com muitos. Desses muitos, 12 colava com ele. Desses 12, só 3 eram chegados a ele. Você precisa entender isso aqui. Temos que ser achegados ao Pai. Existe uma multidão de gente que vai às igrejas. Existem multidões de pessoas que vão à igreja. Alguns vão para receber alguma coisa. Alguns vão porque gostam de estar ali. Mas existem pessoas que, depois da igreja, continuam tendo comunhão com o Pai. Depois do culto, depois da coletividade, a pessoa continua ainda, almejando a presença do Pai, mesmo na sua individualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é você na coletividade e quem é você na sua individualidade? Quem é você quando está reunido com muitos? Quem é você quando ninguém te vê? O Pai continua te vendo. O Senhor continua te vendo. Jesus continua te vendo. E Ele almeja por intimidade. Ele almeja por intimidade. O Senhor Jesus, Ele almeja por intimidade. A intimidade com o Senhor Jesus te leva além, a um grau de espiritualidade a mais. A um grau de maturidade a mais. Isso, maturidade, inteligência emocional, espiritualidade, tudo isso você conquista quando você tem intimidade com o Pai. Quando você está sempre buscando estar perto do Pai, somando com o reino. Está dando para entender? Quando a pessoa continua somando com o reino, o Deus, dono do reino, que é Jesus Cristo, ele vai estar sempre levando a pessoa a um grau a mais, a um momento mais além. Sempre Jesus vai levar a mais além. Nunca pense que está satisfeito por estar na posição ou no momento em que você se encontra agora. Não se sinta satisfeito só porque está na posição ou no momento que você se encontra agora. Sempre queira buscar a mais. Sempre queira mais do Pai, porque mais Ele tem para te dar. É transbordante. Ele tem muito mais para lhe dar. Em Oséias capítulo de número 6, no seu verso de número 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, não basta apenas conhecer, como João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Não basta apenas conhecer, precisamos conhecer e continuar buscando em conhecer. O apóstolo, o Paulo, ele descreve que devemos crescer na graça, no conhecimento, e o profeta Oséias disse: não, devemos conhecer e continuar buscando em conhecer. Jesus está dizendo hoje para alguém: é necessário querer aprender mais, é necessário querer buscar mais, é necessário sempre você querer mais, porque toda vez que você vem ao Pai: Senhor, me dá mais da tua presença, me dá mais do teu Espírito, derrama mais da tua graça, Senhor, eu quero te sentir mais. Tenho certeza que o Senhor sempre estará de braços abertos, mãos abertas para você, para derramar mais em você. Eu tenho certeza disso. Por que que o Senhor sempre chamou Pedro, Tiago e João para acompanhar Ele em grandes missões? Por que que Ele sempre chamava Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo em grandes missões? Eu cheguei ao entendimento, segundo o Espírito Santo, que dentre os 12, 3 se destacavam. Entre os 12, 3 se destacavam. Como é possível se destacar em meio a tantos outros tantos aí? Como assim se destacar? Não é pelo que fala, não é pelo que prega, não é pelo que faz, é pelo que é pelo que queremos. Você está conseguindo entender? Por aquilo que queremos. Quer ver uma coisa? Tiago e João,
os dois filhos de Zebedeu. Eles queriam tanto estar do lado do mestre, queriam tanto que para onde o mestre ia, ele queria estar colado. Para onde Jesus ia, eles queriam estar colados. Um dia eles disseram: Senhor, deixa-nos sentar ao teu lado. Mesmo lá no reino, só queremos estar do seu lado. Um dia a mãe dele chega para Jesus e fala: coloca um dos meus filhos à tua esquerda e o outro à tua direita. Porque eles querem muito, eles gostam muito, eles estão muito vidrados em tua presença, estão muito vidrados em estar do seu lado. Observe. Os outros 9 discípulos talvez acompanhavam Jesus, simplesmente porque Jesus os chamou. E a obra foi sendo feita depois. Mas eu vejo em Pedro, em Tiago e João algo diferente, em que eles começam a desejar mais do Pai. Pedro, por sua vez, nenhum outro discípulo andou sobre as águas, indagava bastante, questionava, perguntava, como de fato Simão, Deus transformou o nome dele de Simão para Cefas, pedra, mas ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já recebeu algo profético sobre a vida dele, e ele estava sempre querendo mais do Pai. Então vamos lá para eu concluir isso aqui com você. Agora que Jesus dá a Santa Ceia, ele sobe ao Getsemane, ele chega para os seus 11 discípulos que foram acompanhando ele, porque Lucas foi trair, e 11 ficaram, e Jesus sobe com os 11, no meio do caminho Jesus para e diz: podeis se assentar, sente-se, pode se sentar aí, sente e espere, sente e espere. Esperar o quê, Senhor? Esperar o quê? Porque outro dia o Senhor chamou Pedro, Tiago e João e subiu esse monte aí. E lá nesse monte aí, o Senhor se transfigurou, se revelou como o Senhor era. Pedro me contou, Pedro me disse. Eu também quero estar lá. Eu também gostaria de ver isso. Mas o que Jesus disse para eles foi: sente e espere. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo de número 36. Jesus disse: assentai-vos enquanto eu vou além orar, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ou seja, Pedro, Tiago e João pôde ir um pouco mais além. O que é ir mais além? O que é ir mais além? Nem todo mundo está preparado para ir mais além. Nem todo mundo está preparado. Tem gente que gostaria de estar, mas não está preparado. Tem pessoas que gostariam de ter, mas não está preparado. Tem gente que gostaria de receber, mas não está preparado. Não está nem preparado, nem procura se preparar. E essa é uma realidade. Tem pessoas que não estão preparado e nem procura se preparar. Isso é uma realidade terrível. Quantas são as pessoas que querem mais além? Gostaria de ter mais além. Gostaria de receber mais além. Mas não procura, não busca, não se prepara. Mais além com Deus tem que ter busca. Para ir mais além com o Pai tem que ter renúncia. Para ir mais além com o Pai tem que ter obediência. Para ir mais além com o Pai tem que ter muita dedicação. E mais além exige muito. Exige muito. E mais além exige muito. E ninguém é levado a mais além se não se prepara. Ninguém é levado a um momento de ir mais além se não se preparar antes. Se não se preparar, não pode ir mais além não, meu irmão. É por isso que tem gente que só fica no mesmo lugar, sempre assim. Não consegue progredir no reino. Não consegue ir mais além, porque não se prepara. Porque não busca, não se dedica. Tudo aquilo que você se dedica, você fica bom. Deixa eu te dizer isso aqui. Tudo aquilo que você se dedica, você fica bom. Tudo aquilo que você se dedica, você fica bom. Uma pessoa que é dedicada no que faz, é uma pessoa boa no que faz. Tenha certeza disso. Se você se dedica muito às coisas do Pai, se você se dedica muito às coisas do reino, Senhor, por que 11 foram te acompanhar, mas no meio do caminho o Senhor manda 11, dos 11, 8 senta, o Senhor manda sentar 8 e só leva a mais além, Pedro, Tiago e João. Mateus 26, versículo 36 e 37. Ele leva somente Pedro, Tiago e João e diz: eu vou mais além, vocês 8 ficam aqui. Pode sentar e esperar, porque eu vou mais além. Tiago, vem. Pedro, vem. João, vem comigo. E por que os 8 não pôde ir? Existe uma coisa,
que eu preciso trazer isso aqui para vocês hoje, a revelação que o Espírito Santo me deu. Tem gente que vai ficar só até ali, mas tem outros, mesmo chegando agora, que Deus vai alavancar o ministério, Deus vai elevar a alma, a unção, o conhecimento, porque a pessoa se dedica. É uma pessoa que é dedicada para buscar, para conhecer, para aprender. Então, entende isso aqui. Você nunca irá, nem você, nem eu, nem ninguém irá mais além se nós não se dedicarmos daquilo que queremos. Se você quer algo mais além com Deus, tem que ter dedicação. Tem que se dedicar, tem que buscar, tem que... Senhor, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador. Mas não dedica, não busca, não medita, não procura ler, entender, compreender, aprender. Aprender com quem já está na estrada há mais tempo. Aprender com os pregadores mais antigos, com os pastores mais antigos. Vídeos, pregações, aulas. Aprender, se dedicar. Senhor, eu quero cantar, eu quero adorar ao Senhor. Aprender, desenvolver mais. Existem técnicas que até hoje, através do YouTube, você consegue aí... técnicas, e você vai lá, vai estudando, vai treinando, vai lá, vai ensaiando, vai. Quando pensar que não, você tá fera naquilo, porque você se dedicou, e Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus, ele prepara, mas Deus prepara aquele que se dedica. O Senhor prepara aquele que se dedica. O Senhor, nosso Pai, nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele derrama mais na vida daquele que se dedica. Não adianta nada alguém ter propósito, alguém ter chamada, alguém ter chamado, se esse alguém não se dedica para as coisas do reino. Se esse alguém não se dedica, como Deus pode depositar muito nele se ele não se dedica? Sim ou não? Não é verdade isso? É assim. É assim em qualquer lugar, queridos. É assim em qualquer lugar. Para onde você for, qualquer área que você for na sua vida, entenda, se você for investir em alguma coisa, for fazer alguma coisa, alguma área de trabalho, tem que haver muita dedicação. Sem dedicação não há sucesso. Sem dedicação não existe sucesso. Sucesso sem dedicação só que o diabo que dá. É o diabo que dá. Ele disse, tirarei o ouro e a prata, se prostrado, me adorar. Então o diabo quer dar tudo. Jesus quer dar o reino. E o reino dos céus é tomado às forças, e só entra nele aquele que se esforça. Está escrito. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter devoção, tem que ter intimidade, tem que querer, tem que ter garra. E é isso que eu vim trazer para você nessa noite. Tem que ter garra, tem que desejar. É necessário em algum momento você parar, deixar os seus afazeres de lado para buscar um pouco naquilo que você quer com Deus. Vou me dedicar nisso, Senhor. E se dedicar e focar. Focar o que você quer e cair para dentro. Se alguém falar isso ou aquilo outro, tanto faz quanto tanto fez. Quem sabe o que quer, não tem medo, nem para por causa de falácias de pessoas. Quem sabe o que quer, está decidida no que quer, cai para dentro. Por quê? Porque quem prometeu, garante. Quem prometeu não foi o Pai, não foi Jesus? Não prometeu? Ele garante. O que é que ele quer agora de mim? Dedique-se. Você quer ir mais além? Se dedique. Quer mais com Deus? Se dedique. Você já viu aquelas pessoas que pode não saber falar bonito, pode não ter voz bonita, mas quando prega para orar, cai uma unção na oração? Se for louvar, é uma unção no louvor. Se for pregar, é uma unção na pregação. Por quê? Porque essa pessoa se dedica. Se dedica em quê? Em buscar mais do Pai, em buscar mais de Deus, e buscar também conhecimento, pelo menos naquilo que vai fazer. Já conheci pessoas que não sabiam nem ler nem escrever. E se você ficar na frente dessa pessoa, assistir uma pregação da pessoa, você vai dizer, que pregador abençoado. O camarada não sabe nem ler, nem escrever, por causa da vida que ele levou. Mas a esposa lê para ele a Bíblia, a esposa lê e Deus dá entendimento a ele. Ele procura dizer, lê mais para mim, lê mais para mim. Ele procura e ele vai, Deus vai usando ele. Onde é que ele se dedica? A ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir
ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa quer mais de Deus, mas passa o dia todo assistindo o que não deve, ouvindo o que não deve, conversando o que não deve, andando com quem não deve, fazendo o que não deve. Aí fica vazio. Como Deus vai poder levar a pessoa mais além, a um grau mais além, mais elevado? Como Deus pode derramar uma unção maior, se não houver uma dedicação, se não houver uma separação? Evangelho é renúncia. Quer mais de Deus? Renuncie. Renunciar não é só a escolha do mundo, não. Renunciar também a si mesmo. Renunciar também às suas próprias vontades. Renunciar um pouco do seu sono para orar. Renunciar um pouco dos seus afazeres para poder se dedicar na leitura. Renunciar um pouco para orar, para buscar. Renunciar um pouco dos lazeres para poder ir para a casa do Pai. Renunciar a alguma coisa. É necessário ter renúncia. Quer ir mais além? O que é que Deus levou Pedro, Tiago e João além e não levou os outros? Dedicação. Então, às vezes, o seu crescimento não vem como você quer, não está acontecendo como você gostaria, porque você está almejando, olhando e já querendo ver resultados de imediato. O resultado, meu irmão, primeiro do crescimento é enraizar, é ter estrutura. Crescimento que acontece repetidamente é falso. Todo crescimento, ele vem a longo prazo. Todo crescimento ele vem primeiro de estrutura, de raiz. Há um hino aí que diz, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Não é verdade? Então, pega essa visão aqui. Veja agora por que Jesus levava Pedro sempre. Sempre levava Pedro. No meio do barco lá, o barco quase indo a pique. Jesus dormindo no barco, Pedro levanta e diz: Senhor Jesus, Senhor, desperta e vem nos socorrer, porque se o Senhor não nos socorrer, nós vamos perecer. Tinha 12 e nenhum dos 11 que estava lá teve coragem, somente Pedro. Ora, meu irmão, tem que tentar, tem que invertir, está lá com o pai lá. Por que Pedro chamou Jesus? Porque em João capítulo 15, no seu verso de número 5, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então Pedro não errou ao chamar Jesus, porque eu também chamaria: Jesus, vem me socorrer. Jesus, porque escrito está que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É hora de chamar para o socorro? Eu chamo. Você acha que eu sou poderosão? Não. Poderoso e todo poderoso é o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória para todos sempre. Uma outra ocasião, parecidíssima com essa, Jesus não vem no barco, Jesus fica e os discípulos vêm atravessando. Ele disse: vá, e atravessamos para o outro lado, mas ele não vai. Quando os discípulos estão no meio do lago, vem agora uma tempestade, quase derruba o barco, quase quebra. E agora os discípulos temem e lembra: quem dera Jesus estivesse aqui agora. Porque da primeira vez ele estava aqui, Pedro chamou ele, ele acudiu. E agora que ele não está? Ele não estava fisicamente, mas ele está em todos os lugares. Aí agora, meu irmão, tudo tomado de neblina. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro olha para Jesus e Jesus diz: não temas, sou eu. Aí ó o Pedro ousado, ó o camarada ousado. Ele: ah, é o Senhor? Então eu vou mais além. É o Senhor? Se é o Senhor, manda eu ter contigo. Manda uma palavra. Mande, porque pela sua palavra tudo se faz. Pela sua palavra tudo se fez. Se o Senhor falar, está dito. A sua palavra tem poder, manda. Jesus disse: vem. E ele andou sobre as águas. Depois olhou para o vento, temeu e afundou. Jesus estende a mão, sustenta ele, levanta ele e diz a ele: homem de pequena fé, pela segunda vez. Chama ele de homem de pequena fé porque ele olhou para o vento enquanto estava o dono de tudo na frente dele. O que tem controle do vento. Porque da primeira vez que o barco quase afunda, Jesus repreendeu o vento e o mar, a tempestade, e disse: quieta-te, mar, cala-te, vento. Pedro disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas agora, na segunda tempestade contra o barco, Pedro, andando já sobre as águas, olhou para o vento e temeu o vento, e esqueceu que quem estava na frente dele tem poder para mandar no vento, no mar, na tempestade.
Por isso Jesus chama ele de homem de pequena fé, mas estendeu a mão para ele e depositou sobre ele a ideia de que ele é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, o ousado na história ali foi Pedro. Eu vou. Lembra? Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Jesus disse, vamos mais além, Pedro, vamos mais para o fundo. Ele disse, tá bom, Senhor. Mais para o fundo, vamos para águas mais profundas, vamos mais além. Tá bom, Senhor, e vai remando, vai remando. Aí Jesus disse, lance a rede, Pedro. Ele disse, Senhor, eu passei, foi a noite toda e não apanhei nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Olha o que ele diz, eu vou lançar a rede por causa da sua palavra. Eu vou lançar a rede, eu, por minhas forças, desistiria. Mas por causa da sua palavra, eu vou lançar a rede. Por causa daquilo que sai da sua boca, eu lanço a rede. Sabe o que é isso? É crer no que vem do Pai, não do que sai de mim. Eu não tenho que crer em mim. Eu tenho que crer nele, em Cristo. Você tem que crer em Cristo. Se você for olhar para as suas condições, você não vai mais além. Se você for olhar para a sua condição agora, você vai dizer, tá difícil, eu não consigo, eu não suporto, eu não aguento. É por isso que você tem que olhar para o Mestre, você tem que olhar para o Pai, você tem que olhar para Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem que olhar para Ele. Olhar para Ele, olhar para o Senhor e será salvo. Olhe para Ele. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas e olhava para Cristo, ele não afundou. Ele afundou depois que ele olhou para o vento. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Se Jesus está dizendo que Ele quer te levar mais além, olha para Ele e cai para dentro. Se você orou a Deus, sentiu de Deus, para fazer algo na sua vida, que vai dar uma alavancada na sua vida, o que você tem que fazer? Cair para dentro, confiar na palavra que veio da boca do Senhor, ainda que por intermédio de seus profetas. Se Deus falou, está falado, você tem que tomar posse, tem que crer e cair para dentro. Pedro então jogou a rede e puxa a rede, e a rede quase que se lasca, que se rompe, porque grandes eram os peixes que estavam na rede, e a rede estava cheia de grandes peixes. Ele lançou a rede por causa da palavra. Pedro não lançou a rede porque ele cria que ia dar certo. Não. Ele lançou a rede porque ele creu na palavra. Ele já estava desanimado. Mas o dono do mar, o dono dos peixes, disse a ele, vamos mais para dentro do mar, vamos para mar alto, vamos para um lugar mais fundo, vamos mais além. Pedro remou até ali e parou, e Jesus disse, vamos mais além. Está em Lucas capítulo 5, eu estou lendo aqui hoje com você, Mateus 26, versículo 36 e 37, mas eu quero ir lá em Lucas, estou sentindo do Espírito Santo aqui de lá. Vamos lá em Lucas capítulo 5, o Senhor diz a ele para ir mais além. Capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus disse a ele, vá para o mar alto, vá, eu quero que você vá para o fundo do mar. Vá, meu irmão, vá para o mar aberto, vá mais além. Mas aqui, já cheguei aqui. Eu quero te levar a mais além, Pedro. Quero te levar a um lugar mais profundo. Jesus quer levar você a uma profundidade de intimidade, de unção. Oh, meu irmão. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. Já percebeu que às vezes... Aleluia. Já percebeu que às vezes tem coisas que Deus revela a você e parece que os que estão ao seu redor não estão percebendo, não estão entendendo. O que aconteceu, Bispo Jonathan? Por que eu percebi? Por que eu entendi? Por que eu vi? Por que eu tive esse sonho? Por que isso? E quem estava do meu lado não viu, não percebeu? E quando eu tentei falar, o que Deus me revelou, a pessoa não entendeu, não compreendeu. O que aconteceu? O que aconteceu é que o Senhor te levou um pouco mais além do que fulano, do que Bertano, do que ciclano. Então o que você foi... A experiência que você teve com Deus, fulano não teve. Então você quer passar a sua experiência para fulano. Mas nem sempre fulano vai entender como você entendeu. Porque você teve condições e capacidade espiritual, emocional,
física, de ir mais além. E ele não. Está dando para entender? Jesus agora leva Pedro a mais além. Aqui é ele dizendo: Pedro, vamos para Mar Alto, vamos mais além. Mas já cheguei até aqui, vamos mais além, Pedro. Mais além, vai. Pronto, e agora, Senhor? Agora pode lançar a rede. Sobre a sua palavra eu vou lançar a rede.